Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. As alterações climáticas, a agricultura intensiva, a falta de disponibilidade de água são três fatores que contribuem para solos mais pobres e áridos. Vale a pena perguntar se estamos a degradar perigosamente os nossos recursos e que políticas e intervenções são necessárias para inverter esta situação. São os temas da nossa conversa desta semana com a geógrafa Maria José Roxo, professora catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, autora do ensaio Desertificação em Portugal, que nos traz a este programa, para conversar também com Ana Marta Paz, engenheira do ambiente, técnica superior no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Vamos então saber se a desertificação está ou não para ficar nos nossos solos. Bem-vindas, obrigado pela vossa presença. Assim, genericamente, professora Maria José Roxo, está para ficar nos nossos solos porque já chegou há algum tempo, eventualmente. Muito bem, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. É muito interessante debatermos estes temas extremamente atuais. É verdade que a desertificação é um processo que já está há muito tempo a instalar-se em Portugal continental e em outras áreas da Península Ibérica e do mundo. É um fenómeno ambiental grave e tanto mais grave quanto nós temos um cenário diferente, um cenário preocupante, que é de mudança climática. Então temos aqui a associação de dois fenómenos que se alimentam um pouco um ao outro e depois poderemos falar sobre isso. Sim. Mas é uma questão que estará para ficar, e eu gosto de ser positiva, estará para ficar se não tomarmos as devidas medidas para adaptar e mitigar, combater. Professora, vamos só explicar aos ouvintes algo importante à cabeça, porque às vezes os conceitos são importantes para nós percebermos o que estamos a falar. Primeiro, explicar que quando estamos a falar de desertificação não estamos a falar de despovoamento, que é uma das confusões principais do termo. Mas, sobretudo, gostava de pedir-lhe a explicação em relação à distinção entre desertificação e a mera degradação do solo, a erosão do solo. São conceitos diferentes, é isto? É um conceito mais alargado, a desertificação? Sim, sem dúvida nenhuma. Vamos pensar que é uma definição das Nações Unidas que nos rege em termos de ciência e, no fundo, da aplicação do conceito de desertificação, que é verdadeiramente a degradação dos ecossistemas em climas muito específicos, áridos, semiáridos e subúmidos secos, dentre os quais se incluem Portugal continental e outras áreas da Península Ibérica, e isso leva à degradação dos ecossistemas e à falta de produtividade dos ecossistemas. E essa é a parte mais importante. É verdade que durante muito tempo em Portugal se confundiu desertificação com despovoamento, utilizando até frases que tinham um grande impacto do ponto de vista político, como dizer desertificação humana, ou desertificação das cidades, ou desertificação dos solos, mas na realidade não há essa junção. Há uma palavra que é a desertificação, que é um fenómeno. Qual é a relação com degradação de solos? E esse é um ponto muito, muito importante. É que digamos que o limite da degradação, o estado mais grave da degradação de solos, não permite a existência de um ecossistema, não permite a existência de plantas, não permite a existência de produtividade para as populações que vivam numa determinada área, e então chegamos à desertificação. Mas degradação de solos tem muitos graus e posso recuperar esses solos e trabalhar para que eles sejam melhores. Quando atinjo a desertificação, no fundo, é muito mais complexa de inverter. E então eu tenho um sério problema. Eu gosto muito de aplicar uma imagem que utilizei, que era de um colega meu espanhol, que dizia: quando um sol morre, nascem as pedras. Os solos também morrem. Os solos também morrem. E a questão é nós entendermos o que é um solo. E aí também temos muito ainda que trabalhar, porque um solo é um ecossistema,
tem diferentes, eu diria, camadas e diferenciadas em cor, em vida, com diferentes funções, esses diferentes layers, camadas do solo, horizontes, como nós chamamos, e esse solo é algo vivo. Quando é degradado, encontramos a rocha e então aí vamos ter sérios problemas a inverter o processo. Por isso é que é importante as pessoas perceberem que o solo é um recurso finito. E onde é que temos solos mortos em Portugal, para as pessoas visualizarem? Nós temos solos com alto nível de degradação no Baixo Alentejo, nas serras algarvias, em muitas áreas, por isso é que há um diagnóstico de degradação de solos no país, porque para eu ter uma degradação de solos eu tenho que pensar não só no tipo de morfologia, de topografia, como é que são as encostas, qual é o uso que se está a dar a esse território, tenho que pensar no clima, que é um dos fatores importantes, porque o clima tem uma atuação grave quando são chuvas muito intensas e, só um exemplo concreto, nós temos solos cada vez mais pobres, cada vez que temos incêndios e logo a seguir acontecem chuvadas intensas como aconteceram nos últimos dias. E isso é pensarmos que estamos a perder um recurso natural vital. E é essa a realidade. Já vamos continuar a desenvolver este tema. Ana Marta Paz, gostava de centrar na questão de alguns usos que degradaram o solo, opções que por vezes foram até planeadas, outras nem tanto, nomeadamente ao nível do uso agrícola dos solos. Nós temos uma proporção pequena de solos com aptidão agrícola definida, e houve um conjunto de ações ao longo dos anos, nomeadamente, por exemplo, do século XX, que são geralmente apontadas como causas de degradação do solo. Estou a lembrar-me naturalmente das campanhas do trigo em especial. Até que ponto é possível, que o exercício é, até que ponto é possível casar a boa exploração agrícola do solo com a necessidade de evitar essa degradação que depois vai dar lugar a este cenário que estamos aqui a falar? Não é um exercício que tem exemplos positivos? É sempre algo que vai acabar por penalizar os solos? Qual é a sua perspectiva? Sim, olá, muito obrigada pelo convite. Eu gostava de dizer que a minha intervenção aqui hoje decorre da minha experiência pessoal, mas que estou aqui a falar enquanto representante da Liga para a Proteção da Natureza e a minha posição vai ser a posição da Liga. Em relação à sua pergunta, de facto, não é incompatível a produção, termos um sistema produtivo agrícola com a manutenção da saúde do solo, como se diz hoje em dia. E nós temos alguns exemplos disso. É interessante até quando queremos pensar em como fazer um combate real à desertificação, podemos começar por olhar para o nosso território e ver os exemplos que temos disso, e geralmente, e nós temos alguns. Posso mencionar o que nós sabemos que é uma das chaves da luta do combate à desertificação, que é o montado. Sabemos que é um sistema milenar, um sistema produtivo milenar, e que foi capaz, ao longo do tempo, e é por isso que ele perdura, de manter a fertilidade do solo, concentrando-nos aqui nessa função do solo. Mas, por exemplo, eu posso falar, no caso, um exemplo que a Liga conhece muito bem, porque desenvolveu muito do seu trabalho aí. Há uma zona no sul de Portugal que chamamos o Campo Branco, que se localiza principalmente no concelho de Castro Verde e que, na verdade, é um sistema produtivo que produz cereais de sequeiro, um sistema também já centenário e que se caracteriza pela produção de cereais, mas com pousios, rotações, pousios longos, produção também de gado com baixo encabeçamento e este sistema que até se chama pseudostepe, porque na verdade é caracterizado por ter poucas árvores, é um sistema que
ao conseguir conservar estas características, conseguiu perdurar e ser hoje em dia a base de biodiversidade que é única no nosso país, principalmente ao nível da avifauna. E conseguimos preservá-lo porque houve um movimento cívico nos anos 80, 90 para a aquisição destas terras que se planeava florestar naquela altura com o eucalipto, e que várias pessoas conseguiram perceber que naquele caso as condições do clima e do solo não iriam ter bom resultado esse uso do solo, como se iria perder toda a biodiversidade única que existe ali e que só existe por causa desse sistema que é baseado na ação humana, mas que existe ao longo de vários séculos. Mas é uma intervenção cirúrgica, digamos assim, é uma intervenção específica. Neste caso é verdade. A minha questão é como é que se compatibiliza a exploração de um setor importante para a sustentabilidade da nossa vida, que é a agricultura, sim, conciliando com a exploração sustentável, equilibrada do solo, para esses efeitos e outros. Se formos ao nível das práticas concretas, não é? Nós sabemos que existem várias práticas que poderão ser usadas na tentativa de manter e de melhorar por exemplo, a saúde do solo. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo de outra paisagem que todos nós conhecemos, o Douro Vinheteiro, Património Mundial da Humanidade. Porque foi também uma paisagem desenvolvida ao longo de séculos, com a construção de socalcos, que pretendiam tornar aquele sistema altamente agreste produtivo, mas que na verdade tinham também uma função de proteção contra a erosão do solo. Nós vemos atualmente nessa zona a instalação de linhas de vinha no mesmo sentido da inclinação das encostas. Isto é uma coisa que nós sabemos desde há muito tempo que não se deve fazer. Promove de forma muito positiva a erosão do solo numa zona que é bastante sensível. Maria José Roxo, gostava de ouvir também sobre esta questão da agricultura e o solo. Lembrando que, de certa forma, houve também tentativas de ordenar o nosso território, tendo em conta as aptidões agrícolas dos terrenos, nomeadamente figuras como a Reserva Agrícola, criados há cerca de 40 anos, entre outros planos, mas a verdade é que eu continuo com a minha pergunta de base, que é como é que nós vamos compatibilizar a necessidade de termos uma agricultura e de preservar o solo. Há aqui algo que é preciso aprofundar o planeamento e o ordenamento dos solos de outra forma. O que é que me quer dizer sobre isso? Essa é uma pergunta muito pertinente e acho que essa é uma discussão que tem que ser feita seriamente. Porquê que eu digo isto? Porque eu tenho um território, Portugal é um país pequeno, mas é um país muito diversificado. E, portanto, os modelos de exploração agrícola têm que ser distintos. Eu não posso trazer um modelo de Trás-os-Montes para o Alentejo, ou não posso levar um do Alentejo para o Ribatejo, porque eu tenho realidades geográficas diferentes. Logo, do ponto de vista de relevo, logo do ponto de vista de clima e logo do ponto de vista de história do próprio território e das pessoas que sempre estiveram e permanecem nesses territórios. Portanto, os modelos agrícolas e os modelos de desenvolvimento do país têm que ter em conta, do ponto de vista da agricultura, estas diversidades e têm que arranjar estratégias, que é isso que falta sempre e que nós falamos, estratégias que coadunem verdadeiramente estes aspectos, quer o aspecto físico dos territórios, quer o aspecto humano. O que não acontece? O que não acontece. Agora, nós temos sempre um dilema do ponto de vista agrícola, que é a produção agrícola para uma população que está a aumentar e que é necessário ter mais alimentos. Temos também, em relação a Portugal, um outro assunto importantíssimo, que é a segurança alimentar, quando temos problemas como aconteceu com a guerra da Ucrânia ou com outros que possam acontecer no futuro, secas sucessivas, um exemplo concreto, e este modelo tem que prever e tem que pensar nestes aspectos, entre os quais, sem dúvida nenhuma, a questão da Reserva Agrícola Nacional. E aquilo que nós temos assistido neste país é que a Reserva Agrícola Nacional
tem vindo a diminuir progressivamente com outros interesses, desde empreendimentos turísticos a infraestruturas, e, portanto, temos que começar a pensar verdadeiramente em como é que caminhamos. Sendo que, deixe-me só explicar, que a reserva é desafetada por pedido às autoridades, as mesmas que criaram a reserva. Pronto. Temos esses paradoxos, não é? É o próprio Estado que desafeta aquilo que quer preservar. Então temos um problema. O que é que na realidade queremos preservar para o futuro? E isso é um dos pontos cruciais. Nós temos recursos naturais limitados, entre os quais o solo, porque não temos solos de grande capacidade agrícola. Os melhores solos de capacidade agrícola estão na região de Lisboa, porque eram resultante dos basaltos e eram solos ricos. Temos bons solos na área de Beja, Ferreira do Alentejo, mas sabemos o que é que está a acontecer neste momento. Portanto, as nossas boas manchas de solos, na bacia do Tejo também, do Sado, sabemos o que é que está a acontecer, mas há que pensar o que é que nós queremos para o futuro. Temos que fazer agricultura não apenas e só nos melhores solos do país, não é? Temos que fazer agricultura que se adeque e práticas agrícolas que se adequam a cada especificidade do território. Assim, quando nós estamos a pensar no território, eu tenho que pensar quais são as aptidões, quais são as capacidades que este território tem. É criação de gado bovino? É criação de gado ovino? É floresta? Como é que eu vou equacionar? Agora, temos que pensar também que alguns modelos que estão a ser adotados do ponto de vista agrícola não são de maneira nenhuma, eu diria, coordenantes com aquilo que são as condições atuais, quer de clima, quer até de contexto. Nomeadamente no Alentejo, é aí que quer chegar, não é? Mas essa questão está em pensar que há determinadas herdades, e que são, vamos pensar, uma herdade com 1000 hectares. Essa herdade não tem forçosamente que ter 1000 hectares de olival, pode ter não sei quantos hectares de cereal, pode ter gado, pode ter uma série de componentes multifuncional que permita ter uma rentabilidade económica também. Agora, o que eu não posso, e é uma figura sempre, é colocar os ovos todos no mesmo cesto. E o que nós temos neste país, neste momento, é determinadas áreas que estão unicamente com monoculturas. Podemos discutir o porquê há monoculturas bem feitas e há monoculturas muito mal feitas, portanto, eu não sou contra as monoculturas, eu sou contra as monoculturas mal feitas, e aquilo que eu vejo é nós termos um país que está, de certa forma, a ser equacionado do ponto de vista económico, mas que nós temos que pensar em sustentabilidade futura. E esta questão das monoculturas fazem-me pensar, então não se aprendeu nada com o passado? Quando nós todos falamos da monocultura de cereal e o que é que isso fez no território. Então, vamos pensar. A solução está pura e simplesmente em dois aspectos cruciais para mim como geógrafa. Estratégia para um território e depois diferenciação desse território em função das suas potencialidades. O que eu não posso ter, o que não pode acontecer, é aquilo que uma pessoa verifica no campo, que é ter determinadas áreas do país em que as pastagens não conseguem alimentar ovelhas nem cabras, ter gado bovino. Não faz sentido, não faz. E é nesse pressuposto que eu acho que temos muito a trabalhar. Ana Marta, como é que se ordena isto? É uma questão de legislação, na sua perspectiva? Só legislação, porque planos existem, estratégias, até no papel existem bastantes. E se calhar até vamos falar já agora sobre isso. Sim, e imagino que, o desenvolvimento de uma estratégia deve partir sempre de uma discussão alargada com o que são os agentes do território. E depois, naturalmente, que é importante verter essa estratégia num documento, e é também muito importante que essa estratégia esteja acompanhada de um financiamento. E eu acho que nós aqui poderíamos começar por falar
num documento muito importante que nós temos, que foi desenvolvido nesta perspectiva da luta contra a desertificação, que é o Programa Nacional de Ação de Combate à Desertificação, e que, de facto, parece-me a mim, eu conheço melhor o segundo, que é composto de uma série de medidas muito variadas e muito interessantes, e que parece que foi resultado realmente desse trabalho de consulta de uma série de peritos de várias áreas, mas que depois peca porque não só esse documento não foi acompanhado de indicadores que permitam monitorizar a implementação destas medidas, como não foi acompanhado de um financiamento que permita a implementação destas medidas, ter pessoas a trabalhar na implementação destas medidas. E de facto isso é essencial e parece-me que é o que tem faltado de forma a permitir a implementação de uma estratégia deste género. E do ponto de vista agrícola, como é que isso... voltamos à questão da estratégia agrícola que a professora estava a articular. Isso hoje em dia, em 2023, não é direcionado, não é? O Estado vai dizer... mas pode organizar. Qual é o papel do Estado nesse ponto de vista, na questão agrícola? Que era uma questão que eu gostava de colocar. O Estado tem tido, os programas do Estado têm tido uma ligação direta àquilo que nós vemos atualmente no nosso território. Nomeadamente, por exemplo, os investimentos que têm sido feitos no Programa Nacional de Regadio, que é um grande investimento de dinheiro 100% público. Só para nós vermos, este é um programa que tem no seu preâmbulo como justificação o combate à desertificação. O Programa Nacional de Regadios é justificado como forma de combate à desertificação. E combate ou não? E se nós viajarmos pelo nosso país, penso que qualquer cidadão que viaje pelo centro e sul do país percebe o que foram os efeitos deste programa, que prevê investimentos em novos regadios, melhorias de regadios existentes, de maiores e outros menores, e que tem, esse sim, um financiamento associado muito grande. Este programa tem associado 760 milhões de euros, metade dos quais derivados do Programa de Desenvolvimento Rural, da Política Agrícola Comum, e a outra metade empréstimos feitos juntos de instituições bancárias europeias. E nós vemos o resultado desses investimentos, que têm sido, como nós sabemos, principalmente aproveitados para a instalação de monoculturas super intensivas, que como nós podemos perceber, a professora Maria José Rocha explica isso no seu livro, podem ser uma das formas que potencia a desertificação. Ou seja, nós estamos a financiar uma política estratégica com um objetivo e muito provavelmente a contribuir para o seu contrário. Enquanto temos uma política... É mais um dos tais paradoxos que estávamos aqui a sublinhar, é isso? Exato. Professora Maria José Rocha, no seu livro há uma parte que analisa exatamente isto e fala em vários fracassos. O Observatório Nacional da Desertificação, enfim, um conjunto de documentos que ficaram pelos preâmbulos e pelas ações. Partilha desta ideia de que falta monitorização, financiamento. Qual é a sua avaliação? É verdade que nós, e eu estive envolvida nesses programas, pensámos em ter uma série de elementos que eram fundamentais, dentre os quais o Observatório da Desertificação, assim como também inicialmente tínhamos como polo de excelência no primeiro programa o Centro Experimental de Erosão de Val Formoso, que nunca veio a concretizar-se. Que aliás no seu livro explica na parte final. Isso mesmo. É verdade que eu acho que foi um trilhar de um caminho, foi o tentar conseguir colocar uma série de pessoas a falar também sobre um tema e criar uma linha programática para trabalhar. Mas faltou verdadeiramente depois monitorização, até que o Observatório da Desertificação veio a ser criado muito mais tarde, não é? Sim. E está a ser, e pode ser consultado na web atualmente. Mas
Eu penso que aquilo que faltou verdadeiramente, e eu falo nisso, foi uma linha de financiamento, como a minha colega mencionou, que pudesse de antemão pôr as coisas a funcionar no terreno. E então a parte 3 do programa não poderá trazer isso no futuro? Eu penso que no futuro tem que ser. Além disso, há uma parte que era muito importante, que é, nós passamos muito tempo, e eu também digo isso, nós passamos muito tempo a analisar quais eram as causas que conduziam à desertificação. Nós já temos esse know-how. Aquilo que nós precisamos atualmente é de perceber quais são as técnicas, quais são as práticas que são verdadeiramente eficazes na regeneração de solos e dos ecossistemas. E numa agricultura mais regenerativa, que forçosamente essa agricultura mais regenerativa não é uma agricultura que não seja produtiva e que não traga benefícios. Porque uma agricultura de pastoreio extensivo, com gado de boa qualidade, como é o caso do Baixo Alentejo, que eu acho que a Baixo Alentejo e Algarve Interior são as áreas mais problemáticas em termos da desertificação, apesar de nós sabermos que ela está a avançar um pouco para norte e que o território tem imensos problemas, mas vamos centrar nesta área que de antemão sempre teve este problema. Nós temos, obviamente, que implementar aquilo que, em termos da ciência e da experimentação, com as pessoas que vivem naquelas áreas, as coisas que estão a fazer, replicar o que é que está a ser feito bem, de maneira a transformar a paisagem. Tudo se trata de transformar a paisagem. E estes projetos piloto não vêm dando pistas sobre o que é preciso fazer? Esses projetos pilotos dão pistas, inclusive todo o trabalho da Liga de Proteção da Natureza ou de outras associações não governamentais que estão no território, como a ADPM em Mértola, ou o trabalho desenvolvido no Centro Experimental de Erosão de Valformoso, dão orientações. Agora, eu preciso de duas coisas fundamentais. Eu preciso de chegar às pessoas, e esse é um pouco o objetivo do livro, é chegar aos agricultores, que eles percebam do que é que eu estou a falar. Porquê que é importante mudarmos e depois que haja financiamento que os compense. Porque um dos aspectos importantes, e vou falar numa coisa verdadeiramente importante a todos os níveis, que é a conservação dos matos, que não só conservam os solos, como são importantíssimos para a apicultura, como são importantíssimos para as plantas aromáticas e que é um dos aspectos importantes daquela região do Baixo Alentejo interior. O conservar matos tem que ser pago. Nós temos aqui uma série de serviços que a natureza nos proporciona e que um agricultor, que sempre o foi, que é também, salvaguardar a natureza e ser guardião da natureza, não é? Dos rios, dos cursos de água, porque é importante para eles serem também pessoas que estão a salvaguardar esses recursos. O problema, professor, é que aí é que entra o despovoamento, o tal amigo com que muitas vezes confunde a desertificação, porque não existem muitas vezes esses agricultores, não existe essa gente que tratava e que guardava e que geria os territórios. Mas existe cada vez mais. E esse é aquilo que me parece que é aí que nós vamos ter que pegar, porque o trabalho que nós fizemos num projeto que apanhou uma série de áreas de combate à desertificação, como delas foi Penamacor, mas outras foram no Baixo Alentejo, nós temos uma série de jovens a quererem ir para essas áreas, uns são estrangeiros, outros são os portugueses que querem fazer agricultura regenerativa, que querem estar nos territórios, querem ser pastoras. Portanto, eu tenho uma série de pessoas que está realmente a fim de ir para esses territórios. Têm é que ser financiados, é isso? Têm é que ser apoiados. Eu não gosto tanto. Têm que ser apoiados. E depois tem que ter uma coisa fundamental. Neste mundo e neste momento, eu não concebo que eu esteja em Mértola e não tenha uma rede de internet como deve ser. Quando estou no centro de Erosão de Valformoso, não tenho nem sequer rede de telefone. Isto não cabe na cabeça.
ninguém que determinadas áreas do país sejam buracos negros no que diz respeito a estas tecnologias e estes modos de comunicação vitais. Agora, eu sou jovem, quero ir para Mértola, eu quero ter condições. Eu quero fazer investigação no centro de erosão de Valformoso e não tenho acesso à internet. É estes pequenos pormenores que a gestão de um território e o desenvolvimento de um território tem uma série de tónicas. Se eu quero atrair, eu tenho que ter realmente recursos nesses territórios que permitam a atração dos mais jovens. Agora, que temos essa possibilidade? Temos. Eu não quero, no território de Mértola, imensas pessoas. Aqueles movimentos de povoar o país não é isso. Porquê? Porque eu não tenho recursos naturais suficientemente abundantes para ter imensa gente nestas áreas do interior do país. Mas quer que quem está interessado em valorizar o território dessa forma vá para lá. Quero. E vê sinais disso. E vejo sinais disso. Agora, o que é que essas pessoas têm que ser incentivadas? Mesmo em termos de investigação. Eu falo muitas vezes nisso. Mesmo a nível da universidade, e nós temos esse conhecimento, quem faz investigação, imensos jovens não se importavam de ir para o Centro de Erosão de Valformoso e estar lá uma série de meses a fazer a sua investigação e repare, são pessoas que vão gastar dinheiro nessas áreas, vão dar dinamismo àquele tecido económico, mas precisam de condições para que isso aconteça. Ana Marta, também vê esta questão do financiamento central na eventual revisão do programa, na sua terceira versão? Claro que sim, claro que sim. E eu gostava de pegar numa coisa, acho que é importante que a Maria José disse agora, a questão do incentivo, porque de facto pode ser, há pouco perguntava-me como é que fazemos isso, é proibindo, é dizendo o que é que se pode fazer. Não é? De facto, a criação de incentivos muitas vezes permite que isto ocorra, que essa adequação, não é, do uso às capacidades do território ocorra de forma mais orgânica. E vamos pensar numa coisa, a agricultura hoje em dia, toda ela recebe apoios. Portanto, pensamos na monocultura superintensiva, aqueles agricultores recebem apoios. A política agrícola comum recebe uma grande parte do orçamento da União Europeia. Portanto, está agora nas nossas mãos pensar como queremos organizar estes apoios. Pensamos novamente, regressando à questão do Campo Grande, como é que se conseguiu manter este sistema produtivo de baixa produtividade e que hoje em dia é explorado por vários agricultores que estão lá no local, com um plano zonal, ou seja, medidas específicas da política agrícola comum que foram desenhadas para aquela área, tendo em conta a especificidade. O que é que se tem de fazer aqui? Posios longos, rotações, encabeçamentos limitados, e estas medidas foram apoiadas. E é por isso que os agricultores estão lá e continuam a levá-las a cabo. Portanto, nós temos, na verdade, na agricultura, acesso a fundos, só temos de pensar como é que os podemos distribuir de forma a conseguir conservar o nosso território. E o que está a dizer, e que o José Russo também disse, é que há uma adesão também de agricultores. Sim. Em relação a isto. Há uma adesão de uma população mais nova a querer alterar a forma de uso da terra e torná-la mais sustentável. Vou dar outro exemplo que conheço pela Liga para a Proteção da Natureza, no centro do país, uma área que está florestada essencialmente com eucalipto e onde a Liga tem uma zona, uma pequena mata em que começou a tentar eliminar as espécies invasoras e promover a regeneração natural das espécies autóctones, mas aqui numa zona florestal. Há pouco tempo fui visitá-la e tivemos a levar a cabo ações no campo de erradicação das invasoras. A maior parte das pessoas que tínhamos a auxiliar-nos eram jovens, neste caso que vinham de fora, que tinham comprado terras e instalaram-se naquela zona de Portugal e estavam preocupadas em reverter a tendência de degradação da zona. Portanto, e isso vê-se noutras zonas do nosso mundo rural, um interesse pela população mais jovem
em voltar e em regenerar estas zonas. Como a Maria José dizia também, estas zonas nunca terão imensa gente, mas o que nós temos de reverter é o que lá está agora, que é só uma população envelhecida. Nós queríamos que tivessem crianças, jovens, adultos. Maria José, eu gostava de ouvi-la sobre a questão, está ligado à questão dos incêndios e a recuperação das áreas ardidas e como se liga à questão da desertificação. Sendo nós um país que vive ciclicamente esta situação, como é que tem sido a gestão pós-incêndios em Portugal? Não sei qual é o adjetivo que quer colocar, eu tentei não provocar o adjetivo. Sim, falar sobre incêndios é verdadeiramente uma questão complexa. Eu gostava de dizer duas coisas, para esclarecer. Nós somos um país mediterrâneo, onde o incêndio, no fundo, faz parte da regeneração dos ecossistemas. Contudo, aquilo que nós assistimos todos os anos, e é muito interessante porque temos um mês fatídico, que é agosto, é uma coisa que me faz um bocado de confusão, e depois propaga-se, às vezes é antes e depois é depois, são incêndios por descuido e criminosos. E acho que nós temos que, de uma vez por todas, assimilar este facto. Há condições meteorológicas que proporcionam, que facilitam, mas eu nunca vi, no meu trabalho de campo, com temperaturas de 50 graus, em áreas florestais e em áreas de mato, nada começar a arder por assim, não é? Portanto, isso é importante. O que é que se passa no pós-incêndio? Eu acho que aquilo que se passa no pós-incêndio é um pouco de inércia. E a atuação devia ser logo imediata. E tudo isto é muito burocrático. Como é que se vai, como é que se faz, as empresas, as adjudicações, isto e aquilo, e o tempo passa. E ao passar, faz com que aquilo que são as intervenções rápidas que deviam logo se fazer em termos das linhas de água, em termos de colocar obstáculos naquelas vertentes que ficam despidas de vegetação para impedir que a água da chuva escorra por aquelas encostas e transporte quantidades enormes de solo e de sedimentos e de materiais cinzas e outras coisas que depois vão provocar enxurradas nas partes mais baixas, isso não acontece. É passado um ano, é passado 2 e as coisas ficam assim. Portanto, as primeiras intervenções deviam ter sido logo e logo um diagnóstico do que é que se vai fazer. E porquê é que isso não acontece? Por falta de sensibilização? Eu acho que os nossos sistemas, do ponto de vista de intervenção no território, quer seja uma Câmara Municipal, quer seja um proprietário, é tudo muito, muito lento, muito demorado. Contratar as máquinas, fazer isto, mas não, há coisas que são prioritárias e que têm que ser mais céleres. Tem que ter um protocolo, é assim, o ICNF aprova, rapidamente se faz e acontece. O que é que isto traz como consequências graves? E acho que aqui é que nós temos que pensar, que não é só naquela fase imediata do pós-incêndio, que muitas vezes demora muito tempo, foi o que aconteceu com a questão da Serra da Estrela e do grande incêndio das Serras da Estrela e dos outros, mas aquilo que é feito depois em termos de recuperação das áreas ardidas. Não é só plantar árvores, que é como se escreve. Não é só plantar árvores. Então. Não é. As florestas são ecossistemas. As florestas têm arbustos, têm outras plantas que são necessárias ter a acompanhar a plantação de um carvalho ou de um sobreiro ou de uma azinheira. Há um ecossistema. Não é plantar árvores. Não é chegar ali e plantar de 1 a 2 metros. Não é. Isto não se faz mais. Mas como é que se deve fazer, não é? então? É saber quais são as espécies que eu devo colocar, mas é todas as espécies. São as espécies arbóreas e as espécies arbustivas que vão contribuir para que eu crie um ecossistema. E isso não acontece. Mas aquilo que me preocupa seriamente, muitas vezes, é, em termos de viveiros e em termos de plantas que nós temos, e eu tive uma experiência concreta em relação a isso, foi levar de um viveiro
aqui do Alto Alentejo umas azinheiras para o Baixo Alentejo, e aquilo que aconteceu foi que essas azinheiras morreram rapidamente. Então o que é que tive? Que colocar bolotas que estavam muito mais adaptadas Pronto, há uma série de elementos, novamente, que são precisos equacionar. E fazer uma reflorestação é uma coisa séria. Fazer uma reflorestação não é fazer covacho, combro, vale e combro, e colocar umas árvores de tantas a tantas distâncias. Não é isso. É muito mais, e eu preciso saber o que é que eu quero com essa floresta. E nós temos que pensar que o modelo de reflorestação em Portugal tem que ser mais ecológico e menos no sentido de vamos lá rapidamente colocar aqui umas arvorezinhas e ver se elas crescem, mas daqui a 10 anos ou 20 anos temos outra vez a mesma consequência, que é o novo ensino. Falamos de eventos extremos, Ana Marta, vamos ter, enfim, já estamos a ter algo que os especialistas diziam há 20 anos, 10 anos, estas temperaturas mais elevadas, secas mais prolongadas, até uma diferença norte-sul na precipitação. Em Portugal, no fundo, elas já cá estão, estes cenários que faziam parte dos livros e agora já cá estão. Aquilo que pergunto é, face a esse impacto das alterações climáticas, a questão da desertificação tem sido esquecida de alguma forma? Nos impactos das alterações climáticas é algo que não está bem visível na estratégia de alterações climáticas? O que é que acontece aqui, né, em relação à desertificação, na sua perspectiva? Sim, bem, como sabemos, como também está muito bem explicado no livro, todos estes processos que levam à desertificação serão naturalmente exacerbados, estão a ser nos cenários de alterações climáticas, porque temos um agravamento das nossas condições de aridez, não é? Nós conseguimos já ver, por exemplo, do primeiro Programa Nacional de Combate à Desertificação para este, que nós temos uma área mais alargada de suscetibilidade à desertificação. Mais uma vez, e pegando no mesmo exemplo que dei há pouco, eu mencionei o Programa Nacional de Regadios, que tem como justificação o combate à desertificação, e afirma-se também como um programa de adaptação às alterações climáticas. Naturalmente, por exemplo, pegando neste caso, que a gestão da água, inclusive o investimento em infraestruturas para a gestão da água, faz todo o sentido que faça parte de uma estratégia de combate à desertificação e de adaptação às alterações climáticas. E têm existido propostas por parte da investigação nesse sentido. A Maria José Rocha poderá eventualmente até falar melhor sobre elas. Mas, de facto, este modelo atual, nós conseguimos perceber facilmente que dificilmente se pode considerar como uma estratégia de adaptação às alterações climáticas, porque nós sabemos que a disponibilidade de água para as áreas que temos regadas neste momento, ou para os consumos que temos, certamente que irá diminuir e teremos ver-nos-emos a par com um território que de repente deixa de poder ser usado como está a ser usado agora e que eu acho que está em sério risco de desertificação. Agora, mesmo aquilo que eu falava há pouco, dos sistemas que nós temos, que são a chave no combate à desertificação, estão também sob pressão neste cenário atual, não é? Nós sabemos que as áreas de montado de sobro irão deslocar-se, irão diminuir eventualmente, e esse é um dos sistemas com mais rendimento que nós temos. Nós temos vindo a presenciar uma mortalidade nas árvores do montado, que ainda não conseguimos exatamente descobrir as razões, mas que achamos que estará relacionada com as alterações climáticas, e o que eventualmente teremos de fazer, neste caso, é ainda perceber melhor
que práticas, mesmo nestes sistemas que nós sabemos que são bem adaptados às nossas condições de clima e de solo, vamos ter de alterar as práticas se queremos que eles continuem a subsistir e eventualmente até alargar a sua área, porque era o que gostaríamos de fazer. Mas, ou seja, neste cenário, nem os sistemas que nós já conhecíamos bem estão a salvo. Mesmo para esses nós vamos ter de continuar a olhar e perceber como é que os conseguimos manter. Queria ouvir também a sua perspectiva, Maria José, porque, na verdade, as alterações climáticas trazem-se um composto explosivo de impactos tremendos sobre o solo, porque a erosão hídrica que vem das chuvadas que nós temos visto, não é? Pode acontecer a qualquer momento, tem acontecido, aliás, passado ao longo do ano, há a própria escassez de água, não é? Para além de todo o impacto dos incêndios que estávamos a falar, já nem estou a falar até de algo que também fala ligeiramente no seu livro, que seria interessante também explicar muito rapidamente, temos muito pouco tempo, mas o litoral também é afetado, curiosamente, e não é só uma questão de interior. Quando está a falar sobre a desertificação e a utilização da água, é curioso também ter chegado aí nesse seu ensaio. Mas rapidamente, em relação às alterações climáticas, o que é essencial garantir, Maria José Rocha? O que é preciso fazer? Porque todos nós, hoje em dia, ouvimos falar de alterações climáticas. Há 20 anos não era o tema que é hoje, na sociedade portuguesa. Também é verdade. Mas dá a ideia, e esta é a questão que eu colocava, que a questão da desertificação acaba por ser ou escondida ou colocada, é demasiado transversal, talvez, em relação aos seus impactos. Qual é a sua perspectiva? Essa pergunta é muito interessante, até porque, se nós pensarmos bem, muitas vezes a desertificação está associada à seca. E há, mesmo em termos das Nações Unidas, um pouco essa colagem, não é? Mas isso é uma visão até pela forma como a própria questão da desertificação começou a ser pensada. Nos países mais da periferia do Saara, pronto. Tem uma história que eu menciono. Existe o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. Isso mesmo. Mas, na realidade, e aqui é que é importante nós fazermos a diferenciação, nós temos uma mudança climática pautada por dois aspectos fundamentais. Tem a ver com a questão das secas e do aumento das temperaturas, que são as ondas de calor, que é aquilo que nos tem preocupado mais, porque se associou à seca, e a outra é a questão água. E esta relação água, seca, ondas de calor, leva-nos a pensar para territórios onde ela também já é escassa, ou onde, não sendo escassa, em determinados momentos do ano ou em determinadas alturas, ela é muito mais utilizada e muito mais gasta. Não é? Que é a questão do litoral, de eu ter áreas onde o turismo faz com que eu vá explorar muitíssimas águas subterrâneas e acabo por ter infiltrações de água salobra e, portanto, tenho um problema de desertificação. Acontece no nosso litoral, no Algarve, aconteceu muito, muito drasticamente em Espanha, porque aí associaram o turismo à agricultura e então foi uma catástrofe, como todos nós conhecemos. Então vamos pensar assim num raciocínio muito lógico, que é a desertificação é um fenómeno complexo, mas que tem uma relação direta com a existência de ecossistemas e a sua sobrevivência. O que é que eu preciso para ter um ecossistema saudável? Água e solo. Se eu não tenho solo, não tenho água, porque o solo funciona como uma esponja para ter água e para permitir os nutrientes às plantas. Então, aquilo que eu tenho que pensar quando penso em desertificação e aquilo que é o combate à desertificação é pensar que tenho que contrariar esta falta de água que vem dos períodos de seca e tenho que proteger não só o solo, mas como o próprio ecossistema, tendo plantas mais adaptadas a estas condições e, portanto, no fundo, eu lamento, mas a vegetação já se está a adaptar há muito mais tempo a estas mudanças. Chega que nós, primeiro, não é? Completamente, e isso é visível no território, é visível no campo, para quem faz trabalho de campo, e esta necessidade que nós temos de preservar água.
porque sabemos que... E preservar água em 2 momentos. E essa é que eu diria que é a solução mais interessante de toda esta nossa discussão. Eu tenho que preservar a água em termos de solo. Então tenho que ter solos saudáveis com matéria orgânica e tenho que cuidar do solo para ter essa água que vai para as águas subterrâneas e que são importantes. Quando dizem nevou na Serra da Estrela, fico super feliz, porque isso é aquela água que vai entrar, que vai para os mananciais e, portanto, feliz da vida. Agora, quando chove, como tem estado a chover, ou quando chove com grande intensidade, aquilo que nós temos que saber é ter mecanismos e instrumentos e ter práticas de armazenamento dessa água. Nós não vamos poder permitir mais que essa água continue a ir para o oceano, que também é importante do ponto de vista ecológico, mas isso seria outra conversa. Sim. Mas eu tenho que armazenar. Mas para eu ter essa água de qualidade, para ter água, mesmo quando chove com intensidade, eu tenho que ter as vertentes, eu tenho que ter as encostas cobertas, eu tenho que ter o solo protegido. Tem havido alguns problemas de precipitação intensa no interior alentejano, inclusivamente com impactos para as populações em determinadas zonas. Tem, sim, senhor. E é uma pura realidade. Mas agora vamos ver a cor dessa água e vamos ver quando é que isso aconteceu. E vamos ver quais eram os usos que estavam a ser utilizados. Então, vamos perceber que a maior parte do terreno estava mobilizado para uma cultura, ou então estava desprotegido. Por isso é que há muitas práticas de conservação de solo que podem ser e devem ser pôr em prática. Porquê que nós temos que ter atenção a esse pormenor? Porque toda esta água caiu ultimamente, e que foram chuvas intensas em todo o país. O que é que aconteceu? Grande quantidade desse material foi parar ao fundo das albufeiras nas barragens que nós temos. Portanto, aquilo que nós temos não é um volume efetivo de água, temos uma quantidade brutal de material no fundo dessas albufeiras, não é? E cada vez pensamos, está o volume, está a 80%. E eu gostava de saber, e o resto que lá está em baixo? Portanto, quando tivemos secas muitíssimo graves, como foi a do ano passado, nós devíamos ter limpas albufeiras, que foi uma coisa que a maior parte das pessoas falou, porque tínhamos sido uma oportunidade muito grande de aumentar o volume dessas albufeiras. Então, temos 2 caminhos. Um é salvaguardar solos e melhorar a estrutura de solos, para ter água no subsolo e para as plantas. E depois é armazenarmos as águas da chuva da melhor maneira. Eu sou apologista na área do Baixo Alentejo e de Mértola, onde temos problemas de escassez de água e temos secas, porque já vemos que chove mais a norte do que chove a sul, que se façam pequenas barragens, mas criteriosamente localizadas. Agora, o que eu não posso ter é aquilo que eu vejo no terreno, que são charcas sem nenhum critério, que não têm tempo nenhum de vida porque já estão cheias de sedimentos, só destas chuvadas. Portanto, temos muito a fazer e coisas muito interessantes a pensar. Para fechar, Ana Marta, os ambientalistas não são sempre amigos das barragens. Os ambientalistas é um dos temas centrais também da sua ação, um pouco a contestação em relação à questão das barragens, a forma como elas alteram também a nossa paisagem e os ecossistemas. Deste ponto de vista, elas não são saudáveis? Pergunto-lhe. Sim, exato. Quer dizer, os ambientalistas não são contra barragens ou albufeiras, por princípio. Naturalmente que tentamos criar uma discussão sempre que há uma proposta para que se realize uma albufeira, especialmente se ela for de grandes dimensões, pelos impactos que geralmente vai trazer ao nível da conservação da natureza, de fragmentação de habitats. Então, e pequenas albufeiras, como propunha a professora Maria José Roxo? As pequenas albufeiras poderá realmente ser uma situação bastante diferente, que poderá, inclusive, ser uma fonte de apoio à biodiversidade. Não só à biodiversidade, como também à produção agrícola, tanto a nível de regadio como de produção de gado. Mas nós sabemos que a manutenção de água numa paisagem, por exemplo, no armazenamento em pequenas
charcas, poderá potenciar ou é um forte apoio à manutenção da biodiversidade no local. Claro que aqui as propostas têm muitas outras benefícios. Pretendem não só armazenar essa água, diminuindo a velocidade, por exemplo, da água da escorrência superficial e diminuindo a erosão, aumentando a infiltração da água ao longo do seu percurso pela superfície do solo, para que ela não só fique retida no solo, como vá alimentando os aquíferos e esteja então disponível para a vida nos períodos de menor disponibilidade. Ou seja, é um conjunto de benefícios que realmente poderiam daí surgir e que eventualmente também poderiam permitir um uso agrícola mais diversificado do que o que temos hoje em dia com as albufeiras que temos vindo a criar. Muito bem. Muito obrigado pela vossa presença, Ana Marta Paz e Maria José Roxo. Falámos sobre a desertificação, a propósito deste ensaio, desertificação em Portugal, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é parceira da Renascença, neste Da Capa à Contracapa, programa semanal que pode ouvir na versão integral através das plataformas digitais em podcast. O genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha. Esta semana, este programa com Marina Duarte, Carlos Schmidt, André Peralta e José Pedro Frazão. Na próxima semana regressamos para discutir outro tema neste espaço.